Vamos começar então com o Rogério Patrocínio. Boa tarde a todos. É uma honra participar deste evento e principalmente ao lado de especialistas num tema tão importante para a sociedade brasileira contemporânea, mas também para o mundo atual. A minha abordagem não será uma abordagem tradicional e eu nem pretendo repetir informações que estão contidas no Mapa da Violência, esse belo documento, nem avançar em áreas de criminalística, prevenção, etc. Eu vou falar como sociólogo que sou, sociólogo que tem uma militância próximo a atores que trabalham na promoção da segurança pública. Eu oriento no CAES, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, orientando-os lá. E neste nível, a minha questão primeira é: a violência no Brasil é estruturada. Isso significa o quê? A sociedade brasileira, em sua formação, criou um padrão particular de violência privada. Ou seja, a raiz da violência que nós vivenciamos nos dias atuais e que alcança os municípios interioranos, como bem demonstra a pesquisa contida no Mapa da Violência, tem raízes históricas profundas. Essa raiz profunda diz respeito à forma de organização da sociedade. A sociedade portuguesa colonial, organizada verticalmente, não previu um lugar para o homem livre e pobre. As castas na sociedade colonial portuguesa, senhorial e escravocrata, previram lugares bem definidos em função do modo de produção, ao andar de cima e ao andar de baixo. Mas aquela sociedade não era apenas de senhores e escravos. Ela também tinha a figura do homem livre e pobre, despossuído. E, de acordo com dados censitários aproximados, no século XVIII, estes homens livres, brancos e pobres, constituíam um contingente considerável, quase aproximado ao número de escravos. Uma sociedade escravocrata que não prevê na sua estrutura de reprodução um lugar para o homem branco, livre e pobre, ela está gerando um problema. E um problema cuja eclosão vai se dar anos depois. Ela gerou a dominação pessoal, ou seja, um mecanismo de inserção dos homens brancos, livres e pobres na sociedade brasileira em formação foi o favor, viver em terra alheia sob proteção do outro. Um homem submetido ao favor é menos que homem. Ele tem a sua vida penetrada pelos motivos do outro. Então, a dominação pessoal vai repercutir numa sociabilidade marcada pelo pessoalismo. E, do ponto de vista do pessoalismo, já está sinalizada para a sociedade brasileira contemporânea, a nossa contemporânea, lá no século XVIII, o tamanho da tragédia. Não se formam as personalidades típicas com a mentalidade social adequada à vida civil moderna. Homem submetido ao domínio do outro, vinculado a mecanismos de mediação como o favor, não vai estabelecer as capacidades abstratas inerentes à vida civil ou à vida de cidadão. Ou seja, ele vai ser mediado pela pessoa do outro e não pelas leis. As leis abstratas não fazem parte do seu universo. Ele vive do mando privado. E a figura presente do mandante introjeta na vida do mandado
os limites e as possibilidades da reprodução da ordem. Sérgio Buarque de Holanda, nesses termos, lá no famoso capítulo 5 de Raízes do Brasil, define o tipo: o homem cordial. A cordialidade, longe de ser expressão de lianeza no trato, é expressão de violência, é sinal de emotividade. Cordialidade é atributo do coração. Coração, órgão que bombeia sangue para os órgãos dos sentidos. Um homem que é só sentido é desprovido de imaginação. Portanto, na reprodução da sua vida, ele vai reagir em termos dualistas. Certo e errado, pode, não pode, ele vai ser pouco reflexivo. Isso faz dele não um cidadão da cidade, mas faz dele aquele tipo social tão bem definido por Aristóteles no livro 3 da República. O servo no regime despótico é naturalmente determinado pela vontade do outro. É evidente que isso é uma tipologia, e todas as tipologias são exageradas, mas ela tem por função permitir estabelecer um parâmetro na análise do real. Numa sociedade determinada por pessoas que precisam da mediação do outro, a institucionalização dos valores necessários à vida pública é precária. E isso se reproduz historicamente. No advento da República, nós não tivemos, como bem lembra José Murilo de Carvalho, na sua obra Os Bestializados, nós não tivemos o protagonismo popular em função da ausência desse cidadão moderno. Narrando o episódio republicano, Zé Murilo nos lembra que aquele episódio não contou com o povo, que é uma contradição. Uma república sem povo pressupõe que a armadura institucional não corresponde aos princípios. O povo assistiu a Tudo Bestializado na fala de um jornalista paulista que estava no Rio de Janeiro observando os fatos, Aristides Lobo. E essa tese e essa frase, assistiu a Tudo Bestializado, foi estampada na capa do Diário Popular de São Paulo no dia 18 de novembro de 89, 3 dias após o episódio revolucionário. Se o povo assiste a Tudo Bestializado e não é protagonista, e está mediado por relações privadas marcadas pelo favor, nós vamos ter um problema de princípio. Os princípios cívicos e republicanos que são responsáveis para exercer a coerção moral sobre as ações das pessoas não vigoram. O que vigora é a vontade do outro. Então, essa característica abstrata do ser humano, que é sancionado em seus comportamentos por uma adesão a valores abstratos, tem vida efêmera e superficial em nossa sociedade, o que faz dela uma sociedade estruturalmente violenta. Como se corrige a violência? Bem, na década de 50, no contexto da cadeira de Sociologia 1 da Universidade de São Paulo, Florestan Fernandes produziu uma série de artigos intentando compreender os comportamentos estruturados do homem brasileiro no período de mudança social à ordem industrial. E ele encontrou uma série de obstáculos socioculturais à reprodução da ordem moderna e industrial. Esses obstáculos socioculturais tinham relação com a origem histórica e implicavam, basicamente, em perda de rendimento das instituições da modernidade e ineficácia das leis. Os homens não se adequavam ao universo racional legal. A forma proposta para produzir a adequação dos homens era socialização de segunda instância, uma reforma no sistema educacional. Se do ponto de vista da socialização espontânea, a vida vivida nas famílias e na vizinhança reproduz valores estruturados disfuncionais, é pela educação formal, Estado,
por meio de um projeto que se disseminam valores e se produz a coerção moral necessária à formação das personalidades básicas do Estado moderno. Lamentavelmente, nós acompanhamos a evolução histórica e notamos que, do ponto de vista da educação e dos projetos de socialização, nós somos marcados por uma lamentável esbórnia. Projeto que substitui projeto, política que substitui política. E as soluções para a violência privada, que é estruturada, são arremedadas, são copiadas de boas soluções que se prestam a outros povos. O caráter imitativo da nossa vida cultural também faz parte de nossa formação. Nós copiamos boas soluções de outros povos, mas não enfrentamos o nosso dilema de formação. Principalmente as forças públicas, as polícias militares que estão no dia a dia da sociedade, percebem e sabem do que eu estou falando. Ao adotar modelos imitativos e tentar aplicar por correlação na nossa realidade, nós não levamos em conta a raiz da nossa violência, que não é a mesma raiz das sociedades centrais, é uma raiz estruturada. O enfrentamento desse problema não é simples, não há uma solução mágica. O enfrentamento desse problema não diz respeito à criação de presídios, não diz respeito simplesmente a políticas de desarmamento, mas diz respeito à formação das personalidades que dão vida à República Civil. Nós não temos essas personalidades, indivíduos que limitem o seu motivo pessoal com base em argumentos, valores racionalizados. Então, nós temos uma sociedade que forma homens sem limites. Homens sem limites fazem da violência um meio de realização, pois a própria sociedade, lamentavelmente, não cria os meios institucionalizados para realizar os valores que ela professa. De novo, Florestan Fernandes dizia que os pobres não vivem numa cultura diferente dos ricos. A cultura que se dissemina na nossa sociedade enaltece valores de cunho aristocrático. Não são valores pura e simplesmente burgueses, são valores de cunho aristocrático, privilégio. E esses valores, orientados pelo privilégio, abraçam a todos indistintamente. Só que os de baixo têm vedado o seu acesso a esse universo de privilégios. Tanto é que a pirâmide social brasileira é absurda. A base dela é, lamentavelmente, desgraçadamente larga demais. E o pico dessa pirâmide está muito distante da base, ao ponto de, em 1972, o economista Ennibar Barcha criar uma expressão que nos tornou tristemente conhecidos: Belíndia, uma pequena Bélgica cercada por uma Índia. Os últimos dados censitários continuam demonstrando que 30% da riqueza do país está na mão de 18% das pessoas. Desse ponto de vista, os homens são formados numa cultura que não institucionaliza valores democráticos, liberais e republicanos. Eles não têm limitações às suas impulsões pessoais, são todos determinados pelo pessoalismo das relações, mas vivem numa cultura que estimula o acesso sem oferecer os meios. É evidente que isso gera violência. E violência, sobretudo, entre quem mais padece dessa estrutura e dessa cultura, a juventude. Quanto mais o país avança em termos materiais, maior se faz na nossa vida o episódio da violência privada, na verdade o fenômeno da violência privada. O avanço em termos materiais da sociedade brasileira, que é evidente, não se faz acompanhar de mecanismos socializadores e mecanismos redistributivos, reproduzindo então a cultura tradicional de nossa formação, reproduzindo então a cultura que é orientada pelo mando de quem pode, obedece quem tem juízo, mas hoje pouca gente obedece. Era basicamente isso que eu tinha a apresentar nessa primeira fase. Muito obrigado.
questão para o Rogério. O Rogério fez uma bela apresentação das chamadas raízes do Brasil e tudo. Agora é o seguinte, nos últimos anos, a gente tem visto algumas pesquisas aí sobre o novo pensamento brasileiro que mostram algumas mudanças culturais nessas pesquisas de opinião, algumas mudanças culturais, como por exemplo, o brasileiro se vendo hoje como um batalhador, o jeitinho, deixando de ter conotação negativa. Esse Brasil da herança lusitana, você acha que é majoritário ou tem manchas desse país e manchas desse país moderno aí que está começando a pintar? Essa é uma ótima questão, Luiz. De fato, há o que eu chamo de um grande despertar na sociedade brasileira em termos de consciência, proporcionado pela atual complexificação dessa sociedade, sobretudo pela oferta de bens de consumo em termos de informação. A sociedade brasileira está despertando para alguns temas que são temas universais: a dignidade da pessoa humana, o fim da impunidade, a igualdade diante da lei, a universalidade do direito. Porém, esse grande despertar não representa ainda, Luiz, é uma hipótese, uma forma psicossocial introjetada. Ela está na exterioridade da nossa sociedade. É por isso que o tema da violência, ele ganhou dimensão, se tornou um tema corriqueiro, que diz respeito à forma contemporânea da sociedade. Ela reclama um tratamento desse tema dentro da forma como a sociedade se reproduz e dinamiza os comportamentos, mas a violência está lá na raiz. Na raiz, o caso da nossa violência é uma origem química, diz respeito ao espírito do povo. A formação social formou uma violência privada que incide na dignidade da pessoa humana. A modernização da sociedade, sobretudo da década de 70 em diante, gerou uma violência moderna. Então nós temos uma heterogeneidade no problema da violência. Os dados que o professor Júlio apresenta são os dados que incidem na sociedade moderna, mas convivem com a violência privada tradicional de raiz. São, sobretudo, os vinculados ao crime especificamente de natureza capitalista, crime empresarial, que é crime contra o patrimônio e o tráfico. É evidente que esse crime gera como consequência mortalidade também. Mas o valor da vida humana e o significado da vida humana na nossa sociedade, para além do nosso catolicismo de fachada, nunca foi grande coisa. A vida humana aqui vale muito pouco, porque é uma sociedade não orientada pelos valores ocidentais modernos, é uma sociedade de matriz ibérica, pré-moderna. Está aberto então para ela. Boa tarde. Tenente Coronel Augusto João, comando o batalhão de Sorocaba, interior de São Paulo. Agradeço, Luiz Nascimento, pela oportunidade. E uma pergunta ao professor Rogério, né? E Sorocaba está atravessando um boom socioeconômico de desenvolvimento. Está chegando a Toyota em Sorocaba, junto com as sistemistas delas, né? Então está avançando na economia. Aumentou o emprego, aumentou toda a parte social e econômica da cidade. Mas nós tivemos, em contrapartida, um aumento na criminalidade. Indicadores criminais pioraram em toda a nossa área periférica, com relação a furto geral, roubo de veículos e ações criminosas no geral. Eu trouxe a discussão que esse aumento se deu em razão dos trabalhadores temporários, bem avaliando a situação de preconceito, que vieram para a cidade trabalhar na construção civil, na construção dessas obras. Mas a ação nossa de repressão imediata, os flagrantes que eu tive de roubo, de furto, não mostraram isso. Mostraram jovens e menores na atuação. Então esse argumento que eu usei desse aumento populacional temporário na cidade, trabalhadores da construção civil, não se mostrou verdadeiro na resposta repressiva. E um relato também, com relação ao tráfico de entorpecentes. Toda vez que eu atuo preventivamente nas biqueiras, impeço que ocorra o tráfico nas biqueiras, eu tenho um aumento em todos os outros indicadores criminais. Aumenta furto, aumenta roubo, porque a biqueira está fechada.
essa dicotomia de discussão de ação de segurança pública. Então, nessa repressão que eu usei como resposta, o trabalhador temporário na cidade não é verdadeiro. Qual seria uma medida adequada, uma resposta minha para a sociedade com relação a esse aumento de indicadores criminais, Rogério? Bem, coronel, essa é uma questão bastante complexa que escapa à minha competência, mas eu acho, e aqui é por hipótese, que há um fenômeno nas cidades médias em desenvolvimento que tem uma raiz no passado e um pé no presente. A raiz no passado. As sociedades tradicionais, sobretudo as pequenas cidades, tinham laços comunitários muito estáveis e eles serviam para reprimir os imaturos. Laço com consanguinidade e vizinhança. A modernização dessas sociedades quebra esses laços comunitários e coloca esses imaturos em disponibilidade. Socialmente, para nossa desgraça, a socialização de segundo grau não consegue oferecer critérios de estabilidade nos comportamentos, por uma série de motivos: má formação dos professores, distanciamento dos pais e dos amigos, estímulos indiretos à violência. Então nós estamos numa situação em que o passado funcionava como uma âncora de estabilidade em termos de laços de primeira instância, comunitários. O presente destrói esses laços, o que é positivo, porque arranca o sujeito do pessoalismo, mas não ressocializa o sujeito em termos de sociedade moderna e seus comportamentos típicos. A grande questão é que os imaturos estão sem limites, e essa ausência de limites reflete algo que é estrutural na sociedade brasileira: a impunidade. O exemplo da personalidade status dessa sociedade, do andar de cima, para as pessoas em formação é o pior possível. Aqui tudo é impune, e os nossos legisladores têm uma responsabilidade aí. Ou seja, não basta só a ação policial, é necessário, e a socialização tem uma função coercitiva, reprimir comportamentos nocivos. Lamentavelmente, sociedade é assim, ela estabelece repressão severa. É a repressão, dá o exemplo ao comportamento. Os nossos legisladores não conseguem ou não despertaram para esse fator repressivo do processo de socialização. É evidente que não basta só reprimir. Antes de reprimir é necessário formar. Mas a repressão é um elemento necessário. O senhor pega, leva para o distrito. No distrito, o delegado não tem o que fazer. A pessoa volta. Isso faz crescer a situação de impunidade. E o exemplo do andar de cima é estrutural na sociedade brasileira. É isso que eu penso. Duas coisas bem rápidas. Eu acho que o grave problema, nós fazemos muitas leis, mas não temos políticas públicas para implementá-las. Então, o caso da lei da Maria da Penha. Então, o delegado tem uma série de responsabilidades, de abrigo, provisório, isso, aquilo e tal. Quem vai dar esse meio? Né? O que se faz com ele? No caso dos moradores de rua, grande parte dos moradores de rua tem problemas mentais. Qual é a política para o... Não é? Basta dar albergue. Vamos construir albergue. São 12 mil moradores de rua. Vamos construir 12 mil vagas. Não resolve nada. Né? Então, nós não temos políticas construídas. Com relação... doutor Júlio, eu queria só fazer uma... O Plano Nacional de Segurança Pública nasceu no dia 20 de junho de 2000. E a partir daquele ano, 230 milhões foram disponibilizados para a gente aplicar em termos de segurança pública. Eu digo para a gente porque eu sou muito Forrest Gump, eu estava lá naquele momento. A Senasp, na ocasião, tinha 19 funcionários, partiu de um orçamento de 3 milhões para um orçamento de 230 milhões. E precisava interagir com as polícias, algo que o governo federal nunca havia feito anteriormente. Então, começar a construir essas pontes, começar a construir, discutir a questão de segurança nacional, que são os números estatísticos eram segurança nacional. Então, essa foi a construção que se fez. Acho que o ponto mais positivo do plano, que acabou se perdendo um pouco, é exigir que os estados tivessem um plano estadual de segurança.
começar a tratar a segurança pública não como uma atividade burocrática, mas como uma atividade gerencial. Isto é, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo, qual é a causa e efeito. E a gente viu absurdos como Minas Gerais, que apresentou 2 planos, um da Polícia Militar e um da Polícia Civil, com diagnósticos diferentes, com dados diferentes, com soluções diferentes. Né? Porque era uma secretaria para a Polícia Militar e uma secretaria para a Polícia Civil. Né? Então, de 2000 para cá, o ministro era o José Gregório, ele falava, se eu chamar todos os pesquisadores da área de segurança pública, não dá uma Kombi. E realmente não dava uma Kombi, eu posso elencar lá 12, 13, 14 nomes que é quem cuidava disso. Hoje nós temos uma gama muito grande. Então tudo isso foi construído a partir desse plano. E esse plano só nasceu graças ao ônibus 174 no Rio de Janeiro, aquele que a polícia acabou matando tanto a refém como depois o próprio. Então você vê que há males que vem para o bem. Bom, queria só fazer uma colocação rápida também. Eu acho que nessa discussão apresentada aqui, começou a falar um pouco da relação prevenção e políticas públicas e políticas sociais. Né? Eu acho que discutir prevenção da violência dá para fazer um outro fórum na CIF só para discutir prevenção. Né? E eu queria só fazer um apontamento, quer dizer, a gente precisa, no Brasil, conseguir avançar e qualificar o que é prevenção da violência. Eu acho que isso, existem experiências de outros países que podem nos ajudar, mas a gente precisa construir desde de dentro. E tomar muito cuidado, porque é muito comum a gente confundir a política pública social, a política de educação, a política de assistência, como aquela política que vai prevenir a violência. É óbvio que a garantia dos direitos básicos tem um impacto estrutural na melhoria da qualidade de vida e etc. Mas as políticas públicas, elas são políticas públicas e devem ser implementadas independente de relação com a violência ou não. O que a gente precisa fazer é conseguir desmembrar e estudar especificamente os tipos de violência e aí sim as relações com as causas sociais. Então, por exemplo, só para o Fórum Brasileiro de Segurança, em parceria com o Sol da Paz, com o Ministério da Justiça, criou um projeto Juventude e Prevenção da Violência e conseguiu fazer uma análise e entender, na relação do jovem com a violência, quais são os fatores de risco. Né? Não é simplesmente, o jovem desocupado se envolve com a violência. Não é isso. Se não basta ocupar um jovem, botar para cavar e tapar buraco, por exemplo, você está ocupando, mas não é essa a questão. É preciso entender a perspectiva de desenvolvimento, a relação de pares com violência, a violência intrafamiliar, que muitas vezes a gente imagina que onde há violência doméstica entre pais e filhos, há continuidade do ciclo de violência, mas a pesquisa mostrou que essa continuidade do ciclo é muito mais forte quando há violência entre irmãos. Então a gente precisa conseguir qualificar, porque senão a gente começa a repetir o discurso que então precisa melhorar a educação, precisa melhorar a questão de renda, é óbvio que precisa, mas não por causa da violência, porque é um direito básico do Brasil. E aí a gente precisa então conseguir qualificar e entender melhor quais são os fatores associados aí que dialogam com as questões sociais. Só uma observação. Bom, vamos fazer da CIF, parabéns pelo evento. O Sindicato da Polícia do Estado de São Paulo está parabenizando aqui no nosso nome, Brasilianas. O evento muito bom, muito importante, muito rico, que outros desses venham. Alguns tópicos a gente precisa deixar demarcado. Falou-se muito, a doutora Carolina falou bem claro, se cuida, se debate incessantemente os efeitos da violência. E não se fala, não se discute, ou pouco se discute as causas. O fator é simples. As causas não dá volta. Os efeitos da insegurança pública é que trazem votos e trazem dividendos políticos para eventuais candidatos, eventuais políticos. Então, isso aí a gente já está cansado de ouvir, a gente está cansado de debater, e infelizmente a coisa não muda, a gente continua patinando no mesmo lugar. Outra coisa que a gente queria deixar registrado é que, há alguns meses atrás, uma determinada revista que o senhor processou, e eu me recuso a falar o nome, colocou como uma vertente, uma forte queda do crime de homicídio da criminalidade de São Paulo ao secretário de Segurança Pública. E nós, no site do sindicato, acabamos por rebater, né,
E isso nós não devemos a ele. Nós devemos a vários fatores cujos quais já foram citados aqui, né? A geração de renda e emprego, né? Uma maior efetivação das polícias civil e militar, guarda civil metropolitana, contratação de vigilantes e pessoal de segurança privada, câmeras, a própria vítima se prevenindo, né, contra determinados delitos. No caso do homicídio em específico, além de todos os fatores já citados aqui e comentados estão passando pela banca, na parte que vincula o homicídio ao tráfico de entorpecentes, isso aí ficou claro. O traficante, ele não quer homicídio na área. E ele determinou, porque cada vez que tem um homicídio, nós sabemos que a viatura policial permanece muito mais tempo naquele lugar do que qualquer outro crime. E ele sacou, o traficante entendeu que aquele cidadão que lhe devia lá na boca, que devia na biqueira, trouxe um prejuízo muito maior, morto, porque a biqueira parou, do que ele vive devendo. Então nós não podemos negar isso aí, nós não podemos deixar de reconhecer que o próprio narcotráfico tem uma influência muito grande na queda dos homicídios, o Estatuto de Desarmamento, ou seja, todos os fatores somados. Podemos atribuir a um único homem, a uma pessoa que é mortal tanto quanto nós, que ele é o Eliot Ness ou coisa que valha. Então, é isso que gostaríamos de colocar e muito obrigado, parabéns pelo evento. Essa mesma revista conduziu uma campanha abjeta aí a favor do armamento. Né? Campanha irresponsável, como foi recentemente esse jabá monumental aí de pegar um remédio para diabetes e recomendar como para emagrecimento. Você devia dar crime de saúde pública aqui, mas é impune, é impune. Tempos atrás soltou uma matéria recomendando, né, uma revista de variedades, que tal remédio tinha que entrar no coquetel anti-AIDS, tá vendo? É o morto que brasileiro. Bom, queria agradecer muito aí a todos os palestrantes, aos senhores que enriqueceram demais aí o debate também. Esse material daqui a uma semana vai estar disponível lá na página de segurança pública do Projeto Brasilianos e contamos aí com os senhores lá se cadastrando também. Nós vamos mandar o e-mail aí com o link, tudo, para poder continuar essa discussão tão rica aí, continuar no âmbito da internet também. Então, muito obrigado a todos aí, até uma próxima Brasiliana.